TV Itaíba veio até aqui o prédio do Conselho Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante, que fica aqui próximo à Praça das Crianças, para mostrar um pouco para vocês sobre a exposição de fotografias, contando um pouco da história do nosso município de São Gonçalo do Amarante. Acompanhe com a gente. Pronto, nós estamos na quarta mostra SVA História e Fotografia, e nessa sala nós vamos encontrar alguns prédios antigos de São Gonçalo, que são vamos dizer assim, as paisagens, né, de São Gonçalo. Nós temos aqui o antigo hospital ali, né, do lado, e a gente já vem então pegando ali o matadouro, né, as pessoas ainda preservam isso dentro da cidade. Nós temos aí esse matadouro. Alguns logradores, né, como aqui a Neco Martins, onde o Neco Martins morava em uma das residências, e o antigo chafariz, que era no centro da cidade, que abastecia. Nós estamos vendo aqui uma rua muito antiga que existe ainda, que é próximo ao prédio da educação, que era a prefeitura, né, a Rua Major Adelino, que faz parte da família Alcântara. E a tão conhecida Lagoa da Prejubaca, na Avenida Dota Paraíba, da família Alcântara, também aqui, na década de 70. Nós temos também o prédio da Senec, que foi das primeiras escolas de São Gonçalo do Amarante, na década de 60. Continuando vendo a Lagoa da Prejubaca, né? A Prejubaca em dois sentidos. Na década de 50, que era somente uma barreira, né? E depois ela foi asfaltada na década de 70, então no período do prefeito Edson. Olha como era interessante, o centro da cidade, que não existia a igreja maior ainda, era uma capela como se o pé, né? Era uma capela, só que ela não foi preservada. Então se destruiu essa capela para se construir algo maior. A gente tinha aqui em São Gonçalo algo chamado Hotel Beira Lago, né? Que hoje não existe mais, era as pessoas adentradas em São Gonçalo e o único hotel para então, onde as pessoas ficavam era aqui. Esse clube aqui, que é o clube de São Gonçalo, de 1984, era o clube então que se fazia as festas dos debutantes, as debutantes, e as festas sociais aqui de São Gonçalo do Amarante. Se acredita que essa imagem do centro, né, ela foi tirada de um lugar muito alto, e eu quero acreditar que foi ali do prédio do Antônio Salles, que é um prédio de leitura, Antônio Salles, prédio muito antigo também, histórico de São Gonçalo do Amarante, e essa foto foi tirada de cima, mostrando todo o centro de São Gonçalo do Amarante. Eu quero acreditar que essa foto, então, foi do período de 1800, século, então, 19. Aqui a gente já vê alguma coisa já atual, tá bom? Voltando para cá, nós temos aqui a continuidade, né? Aqui o período da década de 40, aqui que conta a história de que foi a posse do primeiro prefeito de São Gonçalo do Amarante, que era o Dr. Clodoaldo, após, assim, na questão, onde o povo podia votar, né? Porque antes o povo não podia votar. E aí, então, quando o Estado Novo, a questão do Estado Novo, então as pessoas podiam agora votar, e aqui se acredita que era a posse do primeiro prefeito de São Gonçalo do Amarante, votos diretos, então, Dr. Clodoaldo, que a gente vai ver ali. Aqui nós temos alguns prédios, o mercado de abastecimento, que é o Francisco Guilherme, o hospital antigo, né, que era bem no centro de São Gonçalo do Amarante. Nós temos também a lavanderia Sinhá, onde as pessoas, então, se utilizavam dela, né. Alguns outros prédios CSU que era realizado, então, atividades sociais com as crianças, o estádio, então, onde se realizava e até hoje se realiza, então, a questão do esporte em São Gonçalo. Algumas formaturas, né? Aqui a execução da banda municipal de São Gonçalo, nessa rua que nós estamos aqui, que é a conhecida rua, na época era Coronel Barroso, né? Essa rua aqui, nós estamos bem em frente dela. Aqui nós temos também chamado, um dos mercados da época era chamado Mercado Cereal, no mesmo lugar, então, que tem o mercado atual hoje. Algumas ruas chamadas Heraclides Martins. Aqui um prédio da década de 20, que é no Marituba, né? Nós temos algumas pessoas em destaque aqui, como o seu Luiz Vingado, do PECEM, um dos primeiros transportes. Eu quero acreditar que essa foto aqui da jangada seja na Itaíba.
E existe ainda uma fazenda Liberdade, aqui onde as pessoas se reuniam para fazer as cantorias. Existe esses instrumentos aqui, todos juntos aqui. Se fazia cantoria aí com o Neto Martins, as famílias mais novas, né? Interessante que em São Gonçalo se deu início à construção de uma maternidade, mas não foi concluída, né? Hoje a gente não tem essa mais tem aqui para se mostrar que teve essa tentativa de uma construção de uma maternidade. O primeiro ônibus do PECEM, né? Em 1966, o primeiro ônibus do PECEM que levava as pessoas. Nós temos também a estação do Croatá. Essa estação ela ainda está lá, né? Algumas famílias, nós estamos vendo aqui, nesse sentido aqui, o Doca Moraes, alguns amigos, né? Nós temos aqui o nosso saudoso prefeito, ex-prefeito, então, Valtinho com a sua esposa, Dona Alda, a outra família, uma família predominante, São Gonçalo Amarante, que é a família então do Aristides Martins, aí veio da família Neco Martins, né? Outras famílias aqui nós estamos vendo, reunidas as alunas da SENEC com a professora Jesuína na década de 70, né? Mais famílias, essas pessoas, elas não estão mais conosco. Interessante que o Valdemar de Alcântara, em homenagem ao Valdemar de Alcântara, nós temos uma escola hoje aqui em São Gonçalo, que fica ali, então, no bairro Arapixi, e as professoras da época que se destacam, né? Hoje ainda está viva a Dona Dadá, tão conhecida Dona Dadá, mas tinha então a Dona Alba, a Dona Dadá, a Eleusa Brasileiro, né? Nós temos a Ávila e as outras demais. Professor Overland, que escreveu o livro Tábua dos Anacésicos, que ele que é o autor, né? E aí o seu Chico Raul que nos presenteou com essa roda de casa de farinha, tá bom? Olha os coronéis do sertão. Nós temos os coronéis do sertão, o seu Pedro Espinosa, o seu Antônio Moreira Barros, e tem também o Joaquim Moreira, Quinta Moreira, que tem um museu em homenagem a ele no sertão ali. Continuando então a falar aqui do Aristides Martins, o doutor Clodoaldo era tão conhecido então na época por médico, mas ele era formado em farmacêutico, né? E aí, na época, como não tinha médico aqui, ele era um médico para o povo. O doutor Clodoaldo também, um homem político, o primeiro prefeito de São Gonçalo do Amarante, o povo votando, né? Nós temos aqui em destaque a dona Sênia Soares, que é professora, hoje ainda está conosco, na década de 60. Continuando, aqui nós temos também a nossa tão querida mãe TT, né? Que foi uma das feiras, muitas crianças ela trouxe aqui em São Gonçalo. E na época existia um curso de parteiras, na década de 70. Mais uma vez aqui nós encontramos a banda de São Gonçalo do Amarante, na década de 70. Nós tínhamos em São Gonçalo uma banda chamada Águia, né, que era composta pelo Paulo César, baterista. Nós temos então o Leomar, o Neudo, nós temos o Capucci, o Galo, né? E outros componentes que vocês estão vendo aqui. Aqui é a tão conhecida Praça da Bandeira que existe bem próximo ao Banco do Brasil. E aqui, a mais antiga ainda, a banda que o pessoal fazia antigamente, que tocava clarinete, né, pandeiro, sanfona, a zabumba, e aí eles faziam então essa festa aí. O Heitor está em destaque porque o Heitor era uma pessoa, vamos dizer assim, era especial, né? Ele não escutava, mas ele tinha uma habilidade artística. Onde ele ia, ele desenhava. Que era a caixa d'água. Aqui algumas pessoas dizem que essa praia é a Taíba, né? O desenho dele. E aqui nós temos uma história do Major Adelino Cunha Alcântara, né? O Major Adelino Cunha Alcântara, ele teve então a sua esposa Maria Brasileiro, que ela falece. E a sua esposa pede para que a dona Iracema, que é a irmã dela, possa então se casar com o seu esposo para cuidar dos seus filhos na sua falência, né? Eles moravam ali no centro da cidade. Temos uma foto muito bonita aqui da dona Iracema já viúva, com o filho Adelino e outros parentes que nós estamos aqui. Bom, tão conhecido Valdemar de Alcântara, doutor médico e pai do Lúcio Alcântara. Nós vemos essa foto aqui, foto de famílias, imagens então da igreja matriz na época, né? Um dos primeiros evangélicos de São Gonçalo do Amarante é o Juvencio da Rocha, é um representante evangélico. Nosso dentista, então, o doutor Fialho, né? Algumas
famílias ainda aqui em São Gonçalo, a família do seu Chico Albeni, também, que fica vizinho a essa exposição, está em destaque também. Algumas pessoas importantes aqui, como a dona Estefânia, a Monique Basto, o nosso saudoso Manduquinha, né? Nós temos aqui o doutor, então, Adelino Filho, né? Que era médico e, ao mesmo tempo, foi político da época. Nós temos a Mirza Alcântara, filha do Domingos Brasileiro, aqui em São Gonçalo do Amarante. Bom, algumas famílias do PECEM, aqui registrado, né, também a casa Luiz Ferreira e Beatriz Braga com as suas 3 filhas. Nós temos também a tão saudosa Talha Liberdade Brasileira na década de 50, aqui em São Gonçalo do Amarante. Vamos adentrar aqui a sala dos Jogos das Olimpíadas, né? E aí mostrar para vocês aqui como era feita as Olimpíadas. Antigamente, nós já encontramos aqui um resumo, um esboço, né, de uma professora, e aqui nós estamos vendo os atletas já correndo, aqui já é a natação recebendo o prêmio. Na época, nós temos o Adelino aqui, o Adelino Filho, nós temos também o professor Edson, o prefeito Edson, professor Vicente, né, aqui. Pessoal do ciclismo da década de 95, algumas atividades que eram realizadas, então, nas Olimpíadas, né? Você tem um salto dentro d'água e era graduado, né? Você ia botar 1,50 m, 1,60 m, as pessoas iam. Ali nós temos, então, o voleibol representado de São Gonçalo, o voleibol, na década de 90, infantil, o adulto e o feminino, né? E mais à frente nós vamos encontrar a questão do futebol de campo, futebol de salão, né? E os demais ali são futebol de campo em suas épocas, na década de 80, na década de 90. Passando já para finalizar aqui a nossa exposição, nós vamos encontrar então algumas atividades do 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro tão conhecido, né? E aqui nós estamos vendo ao 7 de setembro sendo realizado na Francisco Guilherme por alguns alunos. Aqui na Doca Paraíba também, o 7 de setembro, também nós vimos então, dando esse caminhar, o 7 de setembro também nessa foto. E para finalizar, nós vimos o nosso saudoso Valtinho, né, o prefeito, dando pontapé aí, né, lá no PECEM, onde é o mercado, onde era o mercado hoje, inaugurando um campo ali na nossa praia do PECEM. Então, nós queremos chamar vocês para fazer parte dessa exposição, que vai até o dia 27, né? A 4ª Mostra SGA, aqui de fotografia, de história em fotografia, a partir, então, dos horários de 8 horas até 11 horas, de 2 horas até as 4 horas, e de 19 horas a 22 horas, de segunda-feira, de segunda a sexta. No sábado, só às 19 horas, às 10 horas, e domingo também nesse horário. Então, chamamos a todos a contemplar, né, e então entender essa história de São Gonçalo do Amarante, que está aqui para que possamos entender a história daqui para frente, é o presente, é o futuro. Grande abraço a vocês. Bom, eu quero agradecer a TV Taíba que está aqui nesse dia para registrar esse momento, como também a Princesa dos Anassés está aqui, a rádio, registrando esse momento especial que fica na história de São Gonçalo do Amarante. Mais esse ano, 155 anos de emancipação política em São Gonçalo. Parabéns, São Gonçalo, por mais essa data.